Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sou o Capitão Lourenço e vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina. Bom, hoje vou falar um pouquinho a respeito das técnicas de aplicação de água e, sem dúvida, essa é uma das aulas mais importantes que vamos ter aqui no nosso curso, porque a gente vai saber operar os guichos, por completo e saber todas as técnicas de aplicação de água para que a gente tenha uma maior efetividade no combate ao foco. Como objetivo da aula, nós temos conhecer os guichos combinados e suas regulagens, conceituar e diferenciar o combate ofensivo do combate defensivo, entender as técnicas de aplicação de água, saber quando, onde e como aplicar cada técnica e diferenciar os pulsos dos tipos de jatos. Como sumário, vou iniciar falando um pouquinho dos guichos combinados, depois vamos analisar os objetivos táticos e a estratégia e, por fim, finalizar apresentando as técnicas de aplicação de água. É fundamental que a gente conheça muito bem as ferramentas que nós temos para fazer o combate a incêndio, e os guichos é uma das principais ferramentas que nós, bombeiros, podemos utilizar para ter sucesso na operação. Os guichos combinados, os guichos pistola, ele veio em substituição aos guichos regulável, aquele antigo de latão, e ele me permite fazer inúmeras combinações e variações para que eu consiga aplicar água da melhor maneira e com mais efetividade ao incêndio. Então, os guichos pistola que utilizamos atualmente na corporação é desse modelo. Ele tem as seguintes características. Ele tem aqui uma entrada, um engate Storz, que é padrão de mangueiras e conexões, correto? Temos uma alavanca de controle de fluxo. Para trás, essa alavanca permite o fluxo de água, certo? O esguicho está aberto. E para frente, o meu esguicho está fechado. Temos aqui o punho, que é onde eu vou segurar esse esguicho, correto? Então, o punho é uma característica do esguicho pistola que o antigo esguicho regulável não tinha. Temos aqui também esse anel, que é o anel regulador de vazão, esse de trás aqui. Perfeito? E temos esse outro anel aqui mais da frente, que é o anel de regulagem de jato. Então, eu combinando uma determinada amplitude, uma determinada abertura do meu jato, a uma determinada galonagem, combinado também com o tempo de abertura do esguicho, eu consigo fazer inúmeras variações e consigo uma efetividade muito maior nos incêndios. Os esguichos do tipo pistola são projetados para funcionarem numa pressão residual de 100 psi. Não dá para ver na gravação, porque a câmera está um pouco longe, mas os senhores podem pegar esse esguicho aí nas suas unidades e os senhores vão perceber que nessa parte da frente aí do esguicho, onde está esse círculo laranja, nós temos aí 100 psi ou 7 bar. Ok? O que isso representa? O próprio esguicho está me dizendo que para ele funcionar com propriedade, de maneira plena, ele precisa de pelo menos 100 psi de pressão chegando aí no esguicho, de pressão residual, correto? Então nós temos, o operador de viatura vai colocar uma determinada pressão na viatura e eu tenho que considerar, obviamente, as perdas de carga que vão ter no meio do caminho, elevações ou quebras de mangueira, enfim, mas o que eu preciso é de no mínimo 100 psi no meu esguicho para que eu consiga fazer todas as técnicas de combate sem problema nenhum. O esguicho combinado ele apresenta algumas das seguintes características. Ele precisa de uma pressão residual de 100 psi para funcionar por completo. Ele tem como vazões as seguintes configurações disponíveis: 30, 60, 95 ou 125 galões por minuto. Cada galão tem mais ou menos 3,8 litros. Vamos aproximar para 4 litros aqui para facilitar as contas. Então, ele me permite, por exemplo, se meu esguicho a 100 psi estiver em 30 GPM, quer dizer que eu vou estar gastando, em média, 120 litros por minuto. Se estiver em 60, eu estaria gastando 240 litros por minuto. E assim por diante. Então, quanto maior é a minha vazão, que é uma medida de volume por tempo, quanto maior a minha vazão, mais água vai estar saindo pelo meu esguicho, correto? Além disso, nesse próprio anel de regulagem de vazão, eu tenho o flush, vem escrito flush. Flush significa descarga e serve para quê? Para retirar uma possível sujeira alojada no corpo interno do esguicho. Tá? Caso, por exemplo, alguma pedrinha, alguma coisa entre dentro do corpo do meu esguicho, e aí prejudique a saída do fluxo de água, eu coloco o meu esguicho em flush, aguardo até que esse detrito saia do corpo do esguicho e depois eu coloco na vazão desejada. Eu jamais devo fazer o combate com o meu esguicho na posição flush, ok? Ele só serve para fazer essa limpeza.
Como regulagem do jato, nós temos 4. Nós temos o jato compacto, que é o mais fechado, é o esguicho é o mais estreito, né, vamos dizer assim, o jato compacto. Temos o neblinado estreito, que ele é um pouquinho aberto, fica ali em torno de 30 a 45 graus. Temos o neblinado amplo, que ele fica entre 90 graus a 120 graus. E temos o neblina, que é com o esguicho completamente aberto, que fica na faixa de 160 graus em média. Ok? Então, o compacto é a amplitude do jato mais fechada, e aí o estreito é um pouquinho mais amplo, o amplo mais ainda, e o neblina é com ele completamente aberto. E temos essa alavanca de controle de fluxo de água também. Quando a gente fala de objetivos táticos das operações de incêndio, no primeiro momento a gente pode achar que é uma operação tanto quanto simples, na qual a gente só precisa jogar água no foco do incêndio. Acha o foco do incêndio e aplica água o mais rápido possível, expondo minimamente as vítimas e a guarnição. Mas na verdade não é tão simples assim. Toda operação de incêndio, o primeiro passo que deve ser feito, além obviamente da segurança da cena, é fazer a chamada proteção contra exposição. O que seria isso? É a gente limitar, é a gente cercar esse incêndio, evitando que esse incêndio se propague para as áreas adjacentes, para as áreas vizinhas. O nome disso se chama proteção contra exposição. Então, se eu tenho uma casa que está em chamas, a minha preocupação é fazer com que as casas vizinhas não entrem em ignição. Então, antes mesmo de eu fazer o combate, eu tenho que me preocupar com o que ainda não foi queimado. Ok? Então, a proteção contra exposição é um dos primeiros objetivos táticos das operações de incêndio. Depois nós temos o confinamento, que é justamente a gente cercar esse incêndio, fazendo com que, de fato, ele não se alastre. E, por fim, a gente vai fazer o combate. O combate não é a última etapa dos objetivos táticos, mas é suficiente aqui para a nossa aula hoje. Então, o combate ele vai se dividir em combate ofensivo ou defensivo, que tem algumas características entre eles. O combate ofensivo é aquele na qual a guarnição entra dentro da edificação, entra dentro do ambiente sinistrado e vai fazer o combate ao foco, um combate aproximado. O combate ofensivo, ele naturalmente ele vai expor mais a guarnição, porém, estando com os EPIs adequados, estando com equipamentos de proteção respiratória e conhecendo muito bem as técnicas de combate, não há o que temer. É possível entrar numa edificação e fazer o combate gastando o mínimo de água e sendo muito mais efetivo, uma vez que a água vai ser aplicada diretamente no foco. Já o combate defensivo é aquele que é feito o combate do lado de fora da edificação. Aquele o qual a gente treinava lá no Bombarmar no passado, para fazer o combate do lado de fora da edificação, porém, essa técnica tem esse método de combate, ele tem algumas limitações. Porém, quer dizer que ele nunca deve ser feito? Não, na verdade não. Em algumas situações, devemos sim fazer o combate defensivo. Então, quais as situações eu vou optar pelo combate defensivo? Bom, primeira situação é quando eu não tenho um EPI adequado para fazer o combate ofensivo. Lembrando que toda a energia da convecção num incêndio compartimentado fica dentro do próprio cômodo, eu não consigo fazer um combate ofensivo sem estar devidamente equipado. Então, se eu não tiver, por exemplo, uma balaclava, se eu não tiver uma luva de combate a incêndio, se eu não tiver uma bota apropriada, eu não vou conseguir fazer esse combate ofensivo dependendo das condições do ambiente. Eu não vou conseguir entrar naquele ambiente para fazer o combate ofensivo. Então, esse é o primeiro item na qual a gente deve fazer o combate defensivo. A ausência do EPI ou do EPR para fazer aquele combate. O segundo ponto é a ausência das técnicas. Eu não sei as técnicas de aplicação de água. A gente vai sair, vamos terminar essa aula de hoje sabendo. Mas quando que o militar ele não saiba operar com plenitude o esguicho, ele não conhece as técnicas de aplicação de água. Então, ele não está capacitado para fazer um combate ofensivo. Porque não adianta, ele vai entrar dentro de um ambiente, ele pode jogar muita água nesse ambiente e acabar se ferindo, colocando outras pessoas em risco. Então, se eu não sei as técnicas, eu vou fazer o combate defensivo. Terceira opção, presença de produtos perigosos, na qual eu não sei como agir, eu não sei como esses produtos irão reagir, certo? Se eu não tenho esse tipo de conhecimento, eu também não faço o combate ofensivo. O quarto item é um risco de colapso estrutural. É quando a estrutura ela já foi bastante prejudicada por aquele incêndio, existe um risco de colapso, então a guarnição não entra e vai optar pelo combate defensivo. O quinto ponto é quando o incêndio é completamente generalizado, ou seja, chegamos na fase de desenvolvimento completo
e aí eu não consigo entrar, não tem condições de eu entrar, não tem mais uma área onde eu consiga progredir, avançar ou recuar com segurança. Então, se o incêndio ele chegou no seu ápice, na sua fase de desenvolvimento completo, eu não consigo fazer o combate ofensivo, vou ter que optar pelo combate defensivo. Então, não existe uma melhor opção, o combate ofensivo ou o combate defensivo. Na verdade, com relação à efetividade, sem dúvida o combate ofensivo é o melhor. Porém, tem situações que não tem condições de realizarmos o combate ofensivo, então vamos optar pelo combate defensivo. Eu consigo usar os dois métodos sem problema nenhum, eu consigo, porém eu preciso de ter uma comunicação plena com a minha equipe. Porque vamos supor o seguinte cenário, eu tenho uma equipe que está dentro de um prédio fazendo combate ofensivo, se eu tiver uma equipe de fora jogando água para dentro, fazendo o combate defensivo, essa aplicação de água de fora para dentro pode arrastar fumaça, fuligem e toda a caloria ali daquele incêndio para a equipe que está lá dentro. Então a combinação de métodos ela pode acontecer sem problema nenhum, mas tem que ter uma comunicação plena entre a equipe. E por fim a seguinte pergunta, existe uma técnica universal, uma técnica que serve para qualquer tipo de incêndio? A resposta é não. Os senhores vão conhecer algumas técnicas aqui no decorrer da aula, porém cada uma vai ser aplicada com maior efetividade ou menor de acordo com o cenário. Então essas técnicas são como se fossem ferramentas e que na hora do evento eu vou escolher a melhor ferramenta para aplicar naquele incêndio. Bom, vamos conhecer agora um pouco das técnicas de aplicação de água. Nós temos 5 técnicas distintas, que são os ataques direto modificado, indireto, combinado e tridimensional. Bom, e dentro do tridimensional nós temos diversos outros. Temos o pulso curto, pulso médio, pulso longo de alta vazão, também conhecido como ZOT, pacote d'água, jato mole e saturação por neblina. Então eu vou mostrar um vídeo agora para os senhores que vai ilustrar como que é executado cada uma dessas técnicas e aí eu vou tecendo maiores comentários conforme o vídeo for avançando. Bom, esse vídeo mostra um pouquinho as técnicas de aplicação de água. E aí nós temos aí os tipos de ataque, né? Temos aqui ataque direto modificado, indireto combinado e o ataque tridimensional. Dentro do ataque tridimensional nós temos os pulsos, o pencil, jato mole e a saturação por neblina. No passado a gente treinava basicamente os 4 tipos de ataque, os 4 primeiros, ok? E com essa nova doutrina chegou o ataque tridimensional que trouxe novas configurações, né, novas possibilidades para a gente fazer o combate mais efetivo. Ok? Então vamos lá. Então, aqui para a gente demonstrar, para configuração, o esguicho ele vai ser configurado aqui a 30 galões por minuto, e o jato compacto. A gente vai conseguir fazer o ataque direto modificado, indireto e combinado. Vocês podem reparar o esguicho ali, que o esguicho agora está em 95 galões por minuto, tem uma bolinha branca ali que marca a galonagem do esguicho, e está no jato neblinado amplo ali, né? Então a gente precisa colocar esse jato no compacto. Então ele coloca aqui no 30 galões por minuto e no compacto. Então aí a gente consegue perceber, a bolinha ali está no 30 e nós temos ali um traço na vertical mostrando que está configurado para o jato compacto. Então vamos lá, vamos para o primeiro aqui que é o ataque direto. Então, ataque direto, aqui o modelo, né, o bombeiro aqui abre o esguicho até o final, abre essa alavanca e a água vai na base do foco. Então, o ataque direto simplesmente é isso. É o jato compacto a 30 galões por minuto na base do foco. Perfeito? Capitão, por quanto tempo? Então, essa técnica ela não amarra o tempo, ok? Então, pode ser 2 segundos, 5, 10 segundos. Tem que ser a quantidade de água suficiente para a gente fazer o combate em chamas, mas ela não tem, diferente das técnicas do ataque tridimensional, que tem um tempo também de execução, para o ataque direto eu não tenho tempo de execução. O ataque direto modificado, vamos analisar o cenário aqui. Nós temos um gradil, né, representando um anteparo qualquer, pode ser um sofá, pode ser uma meia parede, o que for.
E o ataque direto modificado, ele acontece quando o meu foco está atrás de um anteparo. Então eu preciso fazer uma aplicação de água na parte do teto para que aconteça uma espécie de reflexão desse jato d'água e eu atinja o foco do meu incêndio. Então aqui ele vai aplicar água no teto e essa água ela vai refletir, certo, para o foco que se encontra atrás do anteparo. O ataque indireto ele acontece na seguinte situação: quando eu quero produzir muito vapor de água. Então, se o direto é direto ao foco, o indireto eu vou evitar o foco, né? Então eu vou fazer o combate na parede, no teto e parede para produzir o máximo de vapor de água e apagar esse incêndio, tanto por resfriamento quanto por abafamento. Tá? Então aqui, ó, parede, teto e parede, para que aconteça essa produção de vapor de água, ok? E o ataque combinado, eu vou combinar métodos, eu vou usar o indireto com o direto, tá? Então, o direto, água direto no foco, direto modificado, eu faço essa aplicação no teto, para que eu atinja o foco que vai estar atrás do anteparo. O indireto, parede, teto e parede. E o combinado é a junção do direto com o indireto. Ok? Beleza, agora vamos para o ataque tridimensional. Então a gente vai começar aqui falando do pulso neblinado amplo curto. Ok? Então, o pulso neblinado amplo curto é um tipo de jato que encontra-se dentro do ataque tridimensional. Qual é a característica dele? Qual a configuração do esguicho? A galonagem do esguicho é em 30 galões por minuto, o jato é neblinado amplo e a duração é de 0,2 segundos, ou seja, eu vou abrir rapidamente o meu esguicho. Eu abro e fecho, bem rápido, ok? Então vamos à execução e depois eu vou explicar para que serve. Vamos lá. 30 galões por minuto e ele vai colocar no neblinado amplo. Então, reparem que essa bolinha aqui, certo? Ela está na mesma direção aqui do fim dessa escala, do fim desse desenho. Então, aqui nesse ponto, nós temos o neblinado amplo. Vamos analisar o nome, ele é pulso neblinado amplo curto. Então, é amplo porque a abertura do jato, a abertura da água é ampla. Certo? E curto porque a duração é curta. Então, por isso que tem esse nome, pulso neblinado amplo, curto, porque é só a gente imaginar. Vamos aqui a execução. Então, é amplo, consegue perceber que tem uma amplitude grande, certo? Cria uma certa proteção para o bombeiro, a gente consegue perceber isso. E ele é curto, ele abre e fecha bem rápido. A gente consegue perceber nitidamente nessa foto aqui que a gente conseguiu criar aquele efeito de névoa, né? Que é uma característica do 3D-WF. Tá? Essa água bastante particulada, que ela fica em suspensão no ar. É uma água que fica em suspensão. Ele vai aplicar mais um e reparem que essa água ela fica em suspensão no ar. Tá certo? Então, o pulso neblinado amplo curto ele tem essa capacidade de criar essa névoa. Para que serve isso? Bom, vocês podem reparar que o bombeiro está de joelhos, certo? E esse pulso ele deve ser aplicado numa ocasião onde eu tenho uma capa térmica, ok? Que é a fumaça, baixa, né? O plano neutro já está um pouco rebaixado e eu preciso resfriar essa fumaça. A fumaça ela é combustível? Ela é combustível, a gente já viu isso. Então eu preciso estar resfriando essa fumaça para que eu tenha maior segurança na minha operação. E como que eu resfrio essa fumaça? Aplicando muita água nela? Eu não posso fazer isso, eu não posso aplicar muita água na fumaça, senão eu vou prejudicar o balanço térmico, ok? Então eu tenho que jogar pouca água na fumaça, resfriando ela, impedindo com que toda aquela caloria se espalhe mais ainda pelo ambiente. Então, se eu entrei no ambiente que eu tenho bastante fumaça, eu tenho que ir trabalhando essa fumaça, certo? Para que ela não entre em ignição comigo lá dentro, para que não aconteça ali um rollover e um flashover comigo ali dentro. Então, no combate ofensivo é fundamental eu estar utilizando dessa técnica, ok? Então, pulso neblinado amplo curto tem essa finalidade de criar essa proteção aí. Perfeito? Então, vamos para o próximo.
Bom, agora a gente vai ver aqui o pulso neblinado estreito médio. Então, o estreito, ele não é o compacto, não é nem a regulagem mais fechada, também não é ampla, ela está no meio do caminho, ok? Uma abertura ali do jato vai ficar na casa ali dos 45, 60 graus, mais ou menos. O tempo de duração desse jato é de 2 segundos. Então, meu esguicho fica aberto por um tempinho maior do que ficava no neblinado amplo curto. E a galonagem também é 30 galões por minuto. Então, vamos analisar. Então, esguicho em 30 galões por minuto. E aí, ele coloca no meio aqui desse desenho, dessa representação. Tá? Mais ou menos nesse ponto aqui é o ponto onde eu tenho o neblinado estreito. Ok? Na prática, a gente consegue treinar bastante isso. Então, não se preocupem, mas com o passar do tempo é fácil a gente rapidamente colocar aqui nesse ponto para a gente chegar no neblinado estreito, ok? Então, vamos lá. Então, repara que no neblinado estreito, o tempo de execução é maior, são 2 segundos, e a amplitude também é bem maior, certo? A altura com que essa água chega é muito superior ao neblinado amplo. Claro, né? Agora o meu jato já está mais fechado, eu consigo ter um alcance maior. Porém, a água ainda, está vendo que é uma água bem leve, né? bem particulada. Essa água ela fica em suspensão um bom tempo no ar, porque a água tem que ser o mais particulada possível para absorver o máximo de caloria do ambiente. E para que serve esse tipo de técnica, esse tipo de método de aplicação de água? Para fazer o resfriamento de um local, resfriamento da fumaça, a um pé direito alto. Pé direito de 5, 6 metros, eu preciso de altura, certo? Então eu preciso fechar um pouquinho o meu esguicho e preciso deixar ele aberto por um tempo maior para que essa água chegue lá em cima, lá na fumaça. Repare que tanto esse pulso neblinado estreito médio como o anterior, o neblinado amplo curto, ele está aplicando água para cima, certo? No ângulo de 45 graus, que a intenção é justamente atingir a fumaça e não o foco. Perfeito? Muito bem, vamos para o próximo aqui, que é o chamado pulso longo de alta vazão. Esse aqui é muito interessante. O pulso longo de alta vazão, o nome já diz tudo. Ele é um pulso longo, certo? Tem uma duração maior do que 2 segundos, ele é longo, tá? E ele tem uma vazão alta, como o próprio nome diz. Então, qual é a maior vazão que eu tenho no meu esguicho? É 125 galões por minuto, né? Então, ele deve ser regulado para 125 galões por minuto. E o jato é neblinado estreito. É a mesma abertura do jato do que a gente acabou de ver, tá? Do pulso neblinado estreito médio. Qual é a abertura dele? Neblinado estreito. E o pulso longo de alta vazão também tem a mesma abertura, tá? A abertura do jato ali, que fica entre 45 e 60 graus. Vamos lá. Então ele colocou ali o neblinado estreito e 125 galões por minuto. Beleza. Então ele vai fazer a letra Z aqui, né? Ele fez a letra Z e fechou lentamente o esguicho. Bom, vamos lá. Para que serve o pulso longo de alta vazão? Bom, eu falei um pouco mais atrás que o ataque defensivo ele deve ser utilizado em algumas circunstâncias, né? E existe a ocasião do incêndio estar completamente generalizado, eu não consegui entrar dentro do ambiente e eu precisar fazer o combate do lado de fora, porque é o que me resta. Então, já pegou fogo em tudo, chegou ali no máximo do incêndio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar água nesse incêndio. Sendo que faz muita diferença eu aplicar o jato compacto a 30 galões por minuto do que eu aplicar uma quantidade grande de água no espaço de tempo curto. Então, é o seguinte, faz muita diferença eu aplicar 10 minutos a 100 galões por minuto, ou melhor, a 30 galões por minuto por 10 minutos. Isso é um cenário. Vamos imaginar que eu estou aqui aplicando água no jato compacto, 30 galões por minuto por 10 minutos, essa é uma situação. Que é completamente diferente do que eu aplicar 125 galões por minuto, que é 4 vezes mais água, num quarto de tempo.
Então, a finalidade do pulso longo de alta vazão é eu aplicar uma grande quantidade de água no espaço curto de tempo. Para quê? Para que o incêndio, eu consiga dar um choque muito grande desse incêndio e eu consiga resfriá-lo efetivamente de uma vez só. Então, se a caloria é muito grande, vamos imaginar aqui um fogo em ônibus, vamos imaginar aqui uma loja comercial que pegou fogo em tudo já. Então, você chegou lá, não adianta você trabalhar com 30 galões por minuto. Não adianta você trabalhar com 60, é pouca água. Você precisa de uma pancada de água de uma vez só e o pulso longo de alta vazão serve para isso, tá? Por isso que ele é configurado em 125 galões por minuto. E com relação a essa letra Z aí, o que significa? Bom, o pulso longo de alta vazão, ele também é conhecido como ZOTI, Z-O-T-I. E dependendo do tamanho do cômodo, eu vou desenhar uma determinada letra. Então, vocês reparam que ele desenhou aqui a letra Z, né? Na próxima, agora, ele vai desenhar a letra O. Ó, começa de cima para baixo, todas elas começam de cima para baixo. Vai fechando devagar o esguicho, tá vendo? Vamos para a letra T. Começa sempre em cima, tá? Todos sempre em cima. E agora a letra I. Repare a abertura do jato. Tá vendo que não está amplo, certo? Não está tão aberto, mas também não está compacto, como a gente viu lá no ataque direto, tá? Então essa abertura aí é o neblinado estreito. E qual situação eu vou aplicar o Z, eu vou aplicar o O, o T ou o I? Bom, depende da metragem quadrada do ambiente, aproximada. Claro que você não vai ficar medindo, mas é para facilitar ali a efetividade da sua aplicação de água. Então, se for um cômodo de aproximadamente 30 metros quadrados, a gente vai aplicar a letra Z. Se for mais ou menos de 20 metros quadrados, a letra O, 10 a letra T, e menor que 10 metros quadrados ou corredores, vamos aplicar a letra I. Aí vem a seguinte pergunta: capitão, por quantas vezes eu vou aplicar isso? Bom, quantas vezes for necessária. Pode ser uma vez, se aplicar uma vez já deu um resultado legal, pô, excelente. Se mesmo assim aquele incêndio ele voltou, entrou em ignição novamente, eu aplico mais uma vez, tá? Um I que gasta, tem um tempo de execução menor do que um Z, por exemplo. Então, essa dosagem que vai fazer é o bombeiro ali em cena. Perfeito? No evento, você vai ponderando essa quantidade de água, escolhendo a melhor letra conforme o cenário. Observe que é o seguinte, que nas quatro letras ele fecha o esguicho lentamente, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Então, ele vai aplicar aqui a letra T, ele vai fechar lentamente o esguicho, ó, devagarzinho. Por que ele fecha o esguicho lento, senhores? Porque vocês concordam que está saindo muita água por esse esguicho? Muita água, né? Então, se eu fechar esse esguicho rápido, eu vou ter o chamado golpe de Ariete. A gente vai falar um pouquinho a respeito de golpe de Ariete mais para frente. Mas golpe de Ariete é a interrupção abrupta do fluxo de água que passa por dentro de um conduto, que nesse caso é a mangueira, e pode provocar rompimentos de mangueiras, pode causar avarias no corpo de bomba. Então, para preservar esse material, a gente fecha lentamente o esguicho, tá certo? Com 30 galões por minuto, como nos pulsos que a gente viu lá, né, neblinado amplo, principalmente, pulso neblinado amplo curto, é 0,2 segundos, abre e fecha rápido. Eu tenho um golpe de Ariete? Eu tenho, mas eu tenho muito menor porque a minha vazão é baixa, é 30 galões por minuto. Aqui eu estou trabalhando com 125 galões por minuto. É 4 vezes mais água saindo pelo meu esguicho, tá? Então, se vai trabalhar com vazão alta, deve-se fechar o esguicho lentamente, tá certo? Para não danificar o nosso material. Então vamos lá, letra T, e vamos para a letra I, repare, sempre de cima para baixo, e eu vou fechando lentamente o meu esguicho, ok? Então, o pulso longo de alta vazão, ou ZOTI, serve para qual situação? Incêndio completamente generalizado. É uma medida, é uma técnica de combate defensivo, ok? Vamos para o pencilin, ou pacote d'água, e depois vamos falar do jato mole. Então, todas essas técnicas, essas duas, elas usam 30 galões por minuto de galonagem e o jato compacto. O pencilin também pode ser chamado de pacote d'água, tá? E vice-versa. Então vamos lá, vamos observar que a configuração do esguicho, ele colocou agora em 30 galões por minuto e colocou no jato compacto, ok? Então o pencilin,
é uma aplicação de água no foco, correto? Então, o pencil ou pacote d'água, ele pode ser considerado um ataque direto? A resposta é sim. Pode sim, porque ataque direto ao foco. Agora, todo ataque direto pode ser considerado um pencil ou um pacote d'água? A resposta é não. Porque qual a característica do pencil? Ele tem uma galonagem, ele tem uma regulagem de jato e tem um tempo de execução. Então, repara que a aplicação de água é em pequenos pacotes de água. Ele abre e fecha rapidamente o esguicho para quê? Para não inundar aquele foco. Não adianta a gente jogar muita água nesse foco que ele não vai conseguir absorver toda essa caloria. Então, a melhor maneira é a gente aplicar a água em pacotes d'água para ter mais sucesso. Tá? Vou voltar mais um pouquinho aqui. Então, a aplicação de água em pequenos pacotes é muito mais efetivo do que o ataque direto. E o jato mole é o seguinte. Ele é usado nas seguintes situações. Eu coloco em 30 galões por minuto, jato compacto, serve para a realização do rescaldo. Então, eu vou abrir parcialmente a minha alavanca de fluxo, parcialmente, na metade, para sair pouca água no meu esguicho. Então, repare que a alavanca de fluxo está aberta pela metade. E também serve para evitar termólise de materiais, para fazer uma espécie de prevenção. Então, vamos supor que eu estou avançando no meu incêndio, dentro de uma casa, e vejo materiais já começando a termolizar. Então, para dificultar esse processo de termólise, eu posso molhar esses materiais. E eu molho com o jato mole, ok? Beleza. E a última que é a saturação por neblina. A saturação neblina ela é feita também com 30 galões por minuto, jato neblina, tempo de execução dela de 3 a 5 segundos, e entre uma aplicação ou outra, eu devo aguardar de 12 a 15 segundos. Certo? Então vamos ver a execução. Então, saturação por neblina, Essa bolinha aqui na direção aqui, ó, desse V, que quer dizer a abertura total do nosso esguicho. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um bombeiro que é o meu ajudante e o bombeiro que é o chefe da linha. Então, o ajudante vai abrir a porta e o chefe da linha vai aplicar água lá dentro, certo? Observem. E reparem que a mangueira está acima do ombro, ele está em pé nesse caso. Por que ele está em pé e não está de joelhos? Bom, porque a saturação com neblina tem como finalidade chegar o mais próximo possível da fumaça, resfriando essa fumaça. Então, como o jato é muito aberto, a gente não tem muito alcance, Então, a gente fica o mais próximo da fumaça para ter maior sucesso. Então, ele conta de 3 a 5 segundos, fecha e aguarda de 12 a 15 segundos. Então, ele vai fazer uma aplicação novamente. Ok, então essa é a saturação por neblina. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Para que serve a saturação por neblina, Ela serve numa situação onde eu tenho um foco incubado, é um incêndio que já está na sua fase de decaimento, eu preciso aplicar uma grande quantidade de água, uma boa quantidade de água, para aí sim depois eu fazer o procedimento de passagem de porta para entrar nesse ambiente. Então lembra que na aula passada a gente viu lá os riscos, os sinais indicativos de backdraft? Então, tendo esses sinais, antes de eu entrar nesse ambiente, eu faço a chamada saturação por neblina. Bom, então com relação ao vídeo e as técnicas, é isso. Concluindo a nossa aula de técnicas de aplicação de água, a melhor maneira para consolidar o que foi aprendido na instrução teórica é através do treinamento prático. Porque é somente com o manejo, com a maneabilidade do esguicho pistola, é que a gente consegue fazer e entender muito melhor as diversas variações das técnicas de aplicação de água. Além do mais, não existe uma fórmula universal, não existe uma técnica universal que vai servir para todo tipo de evento. Cada ferramenta, cada técnica deve ser escolhida conforme o cenário apresentado. No mais é isso, estou à disposição para qualquer dúvida e nos vemos na próxima aula.